Segunda aula, então, sobre a expansão para o interior do território brasileiro durante o período colonial da história do Brasil. Então, na aula passada, nós conhecemos os bandeirantes, aquele grupo responsável pelas expedições que saíam do litoral brasileiro, sobretudo da região de São Paulo, para o interior do Brasil, do território brasileiro. Bem, na aula passada nós citamos rapidamente que uma das coisas que atraía os bandeirantes para o interior do Brasil eram as chamadas ervas do sertão. Então, na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as chamadas drogas do sertão. As drogas do sertão eram produtos explorados no interior do território brasileiro e que na Europa eram considerados especiarias. Portanto, eram produtos que eram naturais do território brasileiro, que na Europa, por ser raro, era também muito caro. Exemplo, a canela, guaraná, castanha do Pará, pau-rosa, pau-cravo, cacau, o cravo, urucum. Então, eram especiarias na Europa, portanto, valiam muito dinheiro na Europa. Agora, algumas dessas especiarias, dessas drogas do sertão, eram extraídos lá da região da Amazônia. Então, a região da Amazônia, a região amazônica, vai ficar mais conhecida a partir da expedição de um português chamado Pedro Teixeira, em 1637. Ele vai percorrer a bacia do rio Amazonas, mas vão perceber que os franceses, ingleses e holandeses estavam contrabandeando as drogas do sertão naquela região. O governo português, então, vai, para impedir a entrada desses estrangeiros, determinar a construção de alguns fortes. E esses fortes vão ser feitos ao longo do rio Amazonas, um rio, o maior do mundo, gigantesco, muito volume de água, sendo o primeiro forte o chamado Forte do Presépio, que mais tarde vai dar origem à cidade de Belém, em 1616, e o segundo forte vai ser o de São José do Rio Preto, em 1669, que vai dar origem à cidade de Manaus, a capital do estado do Amazonas. Isso tudo para promover maior vigilância e controle do território. Bem, vocês sabem que a região amazônica é uma região que tem uma forte presença indígena. E isso acabou atraindo para lá, então, padres jesuítas e carmelitas. E eles vão se estabelecer na região amazônica para catequizar os nativos, mas também para explorar as drogas do sertão. Porque muitas dessas drogas do sertão eram remédios para os indígenas, eram usados como remédios pelos indígenas. E esse era um conhecimento muito valioso e que os jesuítas e os carmelitas queriam aprender, queriam obter, porque aprendendo quais as plantas, quais as ervas medicinais eram eficientes na cura de doenças, podiam levar para outras regiões também. Agora, diferente de outras regiões que o trabalho era predominantemente africano e afrodescendente, era um trabalho escravo africano e afrodescendente. Na região amazônica também é trabalho escravo, mas o trabalho escravo dos indígenas, tá certo? Bem, e aí uma outra coisa importante que vai mudar na história do Brasil colônia a partir dessa expansão para o interior vai ser o aumento na criação de gado. As primeiras cabeças de gado bovino vai ser trazida para o Brasil pelo Martim Afonso de Souza, na primeira expedição. Lembrando que boi, vaca, o gado bovino não é típico do nosso território. Então vieram para cá, trouxeram para cá. Quando Tomé de Souza se tornou o primeiro governador-geral, ele vai incentivar a criação de gado, ele vai ver um benefício na criação de gado. E vai transportar muitos gados para Salvador. E esse gado vai ser criado junto com lá nos engenhos de açúcar, junto ali com a produção da cana-de-açúcar. E ele servia basicamente para complementar a atividade açucareira, certo? Para sustentar os moradores do engenho, do latifúndio, fornecer leite, fornecer carne e também para movimentar as moendas. Então ele vai servir como um animal de tração, para tração. Vai puxar os carros, levar a cana cortada para os galpões e assim por diante. Então é usado também aí no transporte. O gado vai também permitir a produção de couro, e esse couro vai ter muitas utilidades, vai usar para fazer alforjes, que era uma espécie de bolsas que eles usavam, para a fabricação de roupa, calçado, peças de mobiliário, fazer mala, e essa mala era muito usada para transportar o açúcar para a Europa, colocava os blocos de açúcar dentro dessas malas de couro, porque a mala protegia de umidade. E umidade estraga o açúcar. Então, para proteger o açúcar, colocava nessas malas de couro.
Então está aí uma importância da criação do gado. Porém, a criação do gado sempre vai ser uma atividade secundária, importante, porém secundária, e sempre ligada à exploração de uma riqueza de maior interesse de Portugal. No primeiro momento, ela vai ser atrelada à produção da cana-de-açúcar no Nordeste, mais tarde vai ser atrelada à extração de minérios na região de Minas Gerais. Então perceba, está sempre presente, mas é em posição secundária. Quando a criação de gado começa a se tornar atrativa e esse rebanho começa a crescer, as áreas agricultáveis de cana-de-açúcar começam a ser prejudicadas, porque não dá para ocupar o mesmo espaço, ou planta cana ou faz pasto para o gado. E o gado precisa de muito espaço, e aí o gado começou a ocupar um espaço que poderia ser usado para a plantação de cana-de-açúcar. Mas lembre-se, a cana é a prioridade. Então a coroa portuguesa vai fazer uma lei, vai determinar que a criação de gado só pode acontecer a 10 léguas do litoral, ou seja, uma distância considerável do litoral é de exclusividade da produção de cana-de-açúcar. Isso, gente, vai forçar as pessoas a ir para o interior. O objetivo nosso aqui não é falar sobre a interiorização? Pois bem, a criação de gado que estava disputando espaço com a produção de cana-de-açúcar vai então forçar Portugal a criar essa lei e então isso vai induzir as pessoas a ir para o interior. E agora nós separamos então essas duas atividades, produção da cana e a criação do gado. E a criação de gado vai atrair um grupo muito grande de pessoas, porque a fazenda de criação de gado exigia menos investimento que o engenho. O engenho você tinha que construir todo aquele maquinário, etc. Para fazer a criação de gado, bastava erguer curral e fazer a região se transformar em pasto abundante, desmatar, fazer pasto. Na região Nordeste, eles vão aproveitar o Rio São Francisco, um rio muito grande, que fornecia água, pasto e sal. O sal, que é muito importante para a criação do gado. Então ali vai ter uma grande núcleo de produção, de criação de gado. Os peões, ou seja, esses que trabalhavam na criação do gado, geralmente eram homens livres, então ele não é daquela elite de senhor de engenho, mas também não é daquela classe mais pobre, ele é homem livre e que podia formar o seu próprio rebanho. A vantagem é que você pode começar aos poucos, começa com algumas cabeças de gado e vai aumentando o seu rebanho aos poucos. Na criação do gado, acontecia de ter mão de obra escrava, mas era muito menos frequente, a mão de obra escrava era mais na produção da cana-de-açúcar. E o gado, então, era criado, e quando você engordava esse gado, ele era levado até as vilas e as feiras para poder, então, ser abatido e ser vendido. Esses trajetos, então, onde eles percorriam com o gado até levar às feiras, dos pastos até levar às feiras, quando essas vilas e feiras às vezes eram muito distantes, isso estimulou a criação de novos povoados no meio desses caminhos. Então, nas rotas entre as feiras, ou nas rotas entre as vilas, na rota entre os locais de criação de gado, vão surgir novos povoados. E aí, mais uma vez, vai forçar uma população a sair da região do litoral para ir para o interior do continente, para o interior do território. Então, aqui está tendo algumas explicações de como a população foi para o interior. As bandeiras foram importantes e agora a criação de gado também está colaborando bastante, sobretudo lá do século XVII para o século XVIII. Começa então lá no século XVII no Nordeste. Aí mais tarde, essa criação de gado vem para o sul do território, já no início do século XVIII. Aqui na região do sudeste, sul da colônia, os rebanhos vão se proliferar grandemente, principalmente lá mais ao sul do território, que tem uma região muito propícia para a criação de gado, até hoje é uma região muito boa para a criação de gado. E aí vai fortalecer também o surgimento de novas vilas, de novos povoados. As instâncias sulistas na região sul vai auxiliar nessa povoação do território mais ao sul do continente, do sul do território. E aí esses gados, como acontecia no Nordeste, também vai ser comercializado nas feiras. E aí vão surgir feiras que vão se destacar mais do que as outras. Então, por exemplo, na região de São Paulo, uma das feiras mais conhecidas, mais importantes, era a feira de Sorocaba. Vinha gente de várias regiões, levava o gado para a região de Sorocaba para ser vendido, e as pessoas interessadas também iam para lá para comprar
o gado. Portanto, para nós encerrarmos essa aula, vocês perceberam que além das bandeiras, além da atuação dos bandeirantes nas expedições para o interior, a criação de gado também foi um importante fenômeno que ajudou na interiorização, na expansão do território do litoral para o interior do território brasileiro.